E aí, galera, boa noite. Vamos chegando. Vamos lá. Começando mais uma Live Rebelde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo com o Raul Vale. O Raul, ele é professor adjunto da disciplina de gastroenterologia na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Tá? É médico assistente do serviço de gastroenterologia da clínica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Tem doutorado em Ciências da Saúde pela disciplina de gastroenterologia da Unifesp e especialização em gastroenterologia pelo Hospital BP em São Paulo. Atuou no movimento Choosing Wisely no Brasil em 2016. Fez o curso do Dr. José Neto de Medicina Baseada em Evidência e descobriu o famoso blog do Dr. Souto nesse mesmo período. Foi a partir daí que ele começou a adotar uma dieta low carb, no meio da pandemia, onde ele estava atuando na linha de frente. E foi aí onde ele pôde ver, perceber o impacto, né, dessa infecção em pacientes obesos e com síndrome metabólica. Ele tem se aprofundado desde então nesse tema, sobre os princípios da medicina, do estilo de vida e sobre o impacto da alimentação nas doenças gastrointestinais. Então, nós vamos bater um papo hoje com o Dr. Raul Vale. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Já fiz o convite. Só aceitar o convite, meu amigo. Eu já mandei aí. Espero que dê certo. Tenta, Raul, pedir para entrar na live. Também pode ser que funcione. Se você clicar daí para me pedir para entrar na live. Nesse botãozinho que está aí embaixo. Talvez ajude. Ou então aceitar o convite que eu te mandei, que eu não sei se apareceu aí na sua tela. Oi, Lu, boa noite. Parece que está dando algum tilt. Vou fazer o seguinte, Raul, eu vou sair e entrar de novo para gente tentar, para você tentar. Tenta reiniciar aí também o Instagram, tá certo? Ah, você vai entrar pelo celular, tá certo. Tenta entrar aí pelo celular. Deixa eu aceitar aqui o seu... Vamos lá, ver se dá certo. Opa, agora sim. Perfeito. Só aumentando aqui o áudio. Acabei até de entrar pelo celular, pelo computador, mas o celular acho que fica melhor, né? Sim, eu acho que... Não sabia nem que dava para entrar pelo computador, não. Eles não têm a mesma funcionalidade. Como não tem um aplicativo específico, às vezes algumas funções eu tenho visto que às vezes não funciona tão bem, né? Ah, tá Mas certo. vamos E lá, aí, meu amigo Raul, celular. tudo bem? Como é que você Sim, tá? Doriane. Você tá falando de onde, De Raul? qualquer forma, está podendo participar aí desse evento. Você tem tido uma participação muito ativa em relação a difundir os conhecimentos em cima da importância, não só das questões da dieta para a saúde, né, mas ajudar a desmistificar essa questão da dieta low carb, realmente, né? Tentando, né, cara? A gente tem que atuar em todas as frentes. Você tá falando de onde, Raul? Eu estou de São Paulo, em si, onde eu acabei me fixando em si ao longo do tempo, né? Me formei no Rio de Janeiro, mas vim fazer minha especialização em gastro aqui, acabei emendando com mestrado, doutorado e acabei ficando, né? Como se diz. Legal. Cara, fala um pouquinho sobre a tua história. Por que você escolheu medicina? Você sempre quis ser médico? Como foi isso aí? Conta aí pra mim. Isso, eu não tive assim muitas referências assim nessa parte de saúde na minha família, né? Em si, tive um avô que foi pediatra aqui em São Paulo, mas ele acabou falecendo ainda quando eu ainda muito jovem, né? Em si.
Mas meu contato maior em si foi uma vivência que eu tive em si, que talvez eu tenha que impactado mais nessa decisão, foi que minha avó ela veio a falecer junto de nós em si. Na época ela já estava viúva e tudo, eu tinha um contato assim, muito próximo com ela. Ela desenvolveu um DPOC, que um dos meus avós fumava muito durante a vida toda, né? E ela, apesar de nunca ter posto um cigarro na boca, ela acabou desenvolvendo DPOC. Nessa fase ela já estava viúva, né? E eu tive um médico de família, que é uma coisa hoje em dia que a gente não tem mais tanta essa vivência, isso de certo modo está sendo resgatado, mas ele frequentou a nossa casa durante quase um ano e ajudou no processo de paliação, de qualquer forma, que ela precisou na fase final usar oxigênio em casa e tudo. Isso, de certo modo, me marcou muito. Em si, ela não precisou ser hospitalizada, ela acabou conseguindo falecer entre nós em si. Então, isso, de certo modo, talvez tenha essa vivência que eu tive em si. Na época, ainda eu devia ter uns 8, 9 anos, ainda não entendia muito bem essa questão, mas acho que talvez isso me marcou muito na memória e acho que impactou nessa minha decisão de seguir esse caminho, né, da minha decisão. Entendi. E acaba virando a missão de vida, né, Raul? Sim, sem dúvida, né? E como foi a tua entrada? Em 2001, né, em si, aí fiquei um período no Rio de Janeiro, ainda estou começando a fazer plantão e tudo, aí depois eu vi a importância de realmente buscar uma especialização, se aprofundar, e meu interesse na gastroenterologia já vinha desde no período da residência, no período certo, era isso que eu ia te perguntar. A gastro já entrou na sua vida já desde o período da residência. Exatamente, né? Isso é um processo que, aos poucos, na minha formação também em gastro, eu fui mudando um pouco de área. No primeiro momento, no próprio mestrado, eu me aprofundei mais na parte de hepatologia, né? Que era a linha de pesquisa mais forte na época no Unifesp, e agora, de certo modo, eu acabei migrando para a gastroenterologia geral, a dispepsia, a microbiota, esses quadros funcionais que cada vez mais permeiam a gastroenterologia, né? Entendi. E como foi a tua chegada na low carb? Conta aí um pouquinho pra gente. Isso foi um processo, isso é um processo ainda mais recente, de qualquer forma, né? Em 2018, mais ou menos, eu já vinha tendo uma atuação na parte de docência, na parte de contato com residentes na própria Beneficência Portuguesa, onde eu fiz minha especialização, passado alguns anos, né? Eu fui convidado a atuar lá para ficar como preceptor, acabei ficando, mas depois, em 2018, eu encerrei esse ciclo, né? Nessa época, eu nunca tive problema em relação a peso, né? Mas eu tinha uma certa preocupação. A gente sabe que a questão de alimentação é uma coisa que a gente, às vezes, não valoriza muito na nossa formação e tudo, no correr da vida, a gente acaba negligenciando um pouco essa parte, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos que já eram hipertensos em si, isso me preocupava um pouco de qualquer forma. Os níveis pressóricos eram limítrofes, né? Mas, de qualquer forma, à medida que chegou a pandemia, né, eu vi a importância de começar a mudar um pouco o estilo de vida, passei a ficar um pouco mais priorizando um dos trabalhos onde eu acabei indo para a linha de frente do enfrentamento da Covid, né? Então, nesse período, de qualquer forma, eu acabei descobrindo o site o famoso blog do Dr. Souto, né, de qualquer forma, que foi um dos pioneiros também a trazer, agrupar essas informações e tornar isso, digamos assim, mais palatável para o nosso dia a dia em si, né, se familiarizar, né? E aí, nesse meio tempo, eu cheguei fiz na sequência, depois cheguei a fazer um curso dele, que é ligado à parte de diabetes, né? Apesar de hoje não ser o meu foco de atuação principal, também tenho um bom contato também com pacientes e colegas que atuam na parte de lidar com a esteatose hepática, que virou uma epidemia praticamente. A gente vê isso no dia a dia, os radiologistas têm estado mais atentos a essa temática, né? E onde talvez a dieta low carb me parece que tenha um maior impacto, né? Então, eu comecei a me familiarizar em relação a isso, né? E tentar utilizar isso na prática e tentar, de alguma forma, aplicar isso para os pacientes, né? Às vezes, transformar esses conceitos, princípios em si, né, alinhado com o nutricionista, é um processo que veio sendo maturado ao longo do tempo, né, em si, né? Entendi. Você teve resultado com a low carb em você? Você chegou a perder peso? Assim, no âmbito geral, eu percebi em relação à questão de ganho de foco em si, de qualquer forma, também vontade em relação às atividades rotineiras em si, foi um período um pouco complicado, né, também. E nesse meio tempo, em paralelo, eu também comecei a
explorar um pouco mais, apesar de não ser o foco principal, os princípios em relação à medicina do estilo de vida, né? De qualquer forma, né? Entendi, entendi. Cara, fala um pouquinho sobre o movimento Choose Wisely. O que é Tá, exatamente ele? Como tá. foi que você se É, envolveu? Aí você aproveita e fala um pouquinho sobre o Zé Neto também, sobre o curso, que é um tá, curso perfeito. maravilhoso. Claro. O Tiozinho Wesley, eu entrei em contato, na verdade, em 2016, né, por um colega, na verdade, na gastroenterologia, né, ele é um pouco mais velho que eu. Eu estava, na época, envolvido com algumas atividades na Sociedade de Gastro, né, nacional. Eu estava envolvido numa atividade que procurava estimular os jovens gastroenterologistas residentes a se associarem, a participar da vida associativa, né? Então, eu já tinha tendo uma atuação nesse sentido, de desenvolver ações nesse sentido, né? E um colega, na época, ele presidia o contato com a AMB, né? Que tenta promover ações de ajudar a criar guidelines, guias de recomendações também, para ajudar a implementar ações também de práticas a serem incorporadas na agência para fins da medicina privada e também a nível de ações públicas, né? E ele me convidou em si para tentar fazer alguma ação ligada à saúde baseada em evidência para dentro da federação, voltada para os sócios, né? E na época ele me indicou um colega em si que atuava nessa parte especificamente, né? Que é um cardiologista da Bahia, né? De qualquer forma, Luiz Correia, né? Ele é um dos principais nomes na área de saúde baseada em evidência, foi talvez um dos pioneiros nessa parte. E ele foi também um dos colegas que capitaneou o movimento Choose Wisely aqui no Brasil, junto com outro colega, o Guilherme Barcelos, que é do Rio Grande do Sul, né? Os dois trouxeram esse movimento para o Brasil, né? Essa iniciativa, na verdade, foi optado por não traduzir esse nome, mas se a gente fosse traduzir, seria Escolhas Sensatas, né? É um movimento que surgiu em 2012 nos Estados Unidos, né? E em paralelo, mais ou menos na mesma época, no Canadá também, um pouco depois, que visa racionalizar um pouco da prática da medicina, de qualquer forma, né? O princípio básico veio do movimento, na verdade, surgiu do movimento Slow Food, né? Que também ao mesmo tempo surgiu na Itália, né? Que visava racionalizar um pouco a prática médica, né? Rever certos de que novos exames são sempre melhores, você aplicar mais o cuidado do paciente, às vezes você tem que tentar utilizar da melhor conhecimento atual em frente a também os valores e princípios dos pacientes, e nem sempre você aplicar ou querer fazer mais muitas vezes vai trazer malefício para esses pacientes, né? Uhum. Uma realidade onde isso já é algo comum, né? Nos cuidados paliativos em pacientes em fase final de vida, onde a importância de a gente poder trabalhar essas questões e botar o paciente no centro da tomada de decisão também desse processo, onde esse movimento visa criar um canal de comunicação e trazer a percepção não só para os colegas médicos, mas para a sociedade, da importância de esse tema ser discutido, né? Não houve à medida que se avançou do ponto de vista tecnológico em relação à tomografia, ressonâncias, a gente vê que, às vezes, várias dessas medidas, às vezes mais invasivas, né, sem um devido crivo, onde talvez também o conceito de saúde baseada em evidência participa dessa tomada de decisão, é importante para isso, né? Para a gente evitar o overuse, o excesso de exames, diagnósticos desnecessários, que muitas vezes não vai trazer uma melhor qualidade para o paciente, né? Às vezes até confunde mais do que o que ajuda, né? Sim, sem dúvida. Eu estava lendo aquele livro do José de Alencar, que é um livro muito bom sobre medicina baseada em evidência, né? E tem lá o exemplo do diagnóstico de determinado tipo de câncer, que você diagnosticar antes ou diagnosticar depois não aumenta a perspectiva de vida da pessoa. Tem uma falsa impressão de que a pessoa aumentou porque você diagnosticou antes, né? Mas na prática... Tem, por exemplo, um caso, me lembro também num editorial de alguns anos atrás, no New England, que é uma das maiores revistas de referências na área de medicina, né?
falando da epidemia, entre aspas, né, de nódulos tireoidianos, né? Se você fizer ultrassom em toda e qualquer mulher na meia-idade, você vai identificar lesões em si que grande parte delas não guarda qualquer relação, não precisam passar por biópsia e tudo. Então, às vezes, acaba gerando custos desnecessários. A gente tem vários exemplos no mundo inteiro. E esse movimento também teve uma grande virtude, né? Ele não foi um movimento encabeçado por uma sociedade ou por algum governo, né? Mas ele começou a produzir literatura em cima disso. A gente vê no Brasil, por exemplo, o excesso de indicações de cesáreas, por exemplo, de qualquer forma, né? E isso é só um exemplo da nossa realidade, mas isso é um fenômeno mundial, né? Nos Estados Unidos, onde eles conseguem coletar e ter esses dados, o excesso de gastos desnecessários em saúde já ocupa o terceiro, quarto lugar em termos de gasto em saúde. Então, isso não é algo assim, pequeno, né? É que, às vezes, isso não ganha a real visibilidade, né? E quando a gente fala de gastos e custos, não é simplesmente financeiros, né? O paciente, às vezes, tem uma dúvida em relação a um diagnóstico, um rastreamento. A gente vê rastreamento de câncer de próstata, né? Talvez, em grande parte deles, o tumor é indolente e o paciente, provavelmente, se vivesse 150 anos, talvez tivesse alguma repercussão, por exemplo, em muitos casos. Sim, né? Então, talvez o rastreamento universal, talvez, em muitos casos, traz também excessos de investigação e, muitas vezes, podem trazer efeitos desfavoráveis, de qualquer forma, né? Tirando que, por exemplo, você pode ter, como a maioria da nossa população depende do SUS, né? Você pode estar na fila do SUS. Você que é um cara que vai fazer, porque está, sei lá, Novembro Azul, e vai fazer tá na fila para fazer um rastreamento e não está sentindo nada, não tem idade, não tem absolutamente nenhum fator de risco, e atrás de você tem um cara que está cheio de fator de risco e pela fila demorar a acontecer, aquele cara morre porque ele poderia ter feito o exame antes. Quer dizer, você está ocupando o lugar na frente de uma pessoa que tem muito mais chance de ter a doença, né? Então, isso também é uma outra questão. Muito interessante. Você falou que em 2016 também fez o curso do Dr. Zé Neto, né? Não, o Dr. Zé Neto eu vim fazer em 2018, né? Ah, tá. Foi depois de ter conhecido o Tio Um pouco depois, né? Eu já vinha amadurecendo, né? É claro que também, na minha atuação também, de certo modo, eu já vinha trabalhando um pouco dos princípios da medicina baseada em evidências, na busca de evidências, de refinar os filtros, digamos assim, né? Seja no PubMed, essas várias outras ferramentas também de agregar evidências, né? Por contato com a residência médica, né? Então, esse convívio com os residentes acaba sendo também um ambiente que nos fomenta a ir atrás de questões que a gente muitas vezes não está familiarizado, casos, situações que nos faz também juntar, né? Nós vivemos uma era onde a gente tem um excesso de informação, né? Mas você criar mecanismos ou saber usar o seu tempo de forma mais produtiva no intuito de colher a melhor informação, isso ainda é uma coisa que deveria ser melhor difundida e mesmo no meio científico, essas pirâmides, esses sumários de evidências, às vezes são de acesso limitado, como a gente tem o UpToDate, o Dynamed Plus, por exemplo, né? E às vezes são coisas que às vezes a gente se prende muito a guideline, mas são questões que a medicina baseada em guideline também muitas vezes não vai te trazer muitos desfechos favoráveis em vários aspectos, né? Muitos pacientes não preenchem critérios que estão ali no guideline. Então, tem várias questões e na área nutricional, sem dúvida nenhuma, a gente tem muitos vieses também de que muitos trabalhos são baseados em achados observacionais, né? Que fica difícil a gente estabelecer causalidade, né? Verdade, verdade. E, cara, como é que você vê essa questão do estilo de vida dentro da tua área de atuação, né? Como é que o estilo de vida pode influenciar na saúde do sistema gastrointestinal? Eu acho que no caso, a questão das doenças funcionais, no caso mais especificamente, talvez a mais conhecida seja a síndrome do intestino irritável, mas a dispepsia funcional também, são dois cenários onde essa mudança de estilo de vida se faz mais importante. E mais do que isso, né? Talvez na doença do refluxo gastroesofágico, que talvez seja a queixa mais importante, mais comum do gastroenterologista, cada vez mais, e felizmente a literatura também especializada tem dado atenção a isso, né? De que às vezes medidas mais simples, não só de ajuste em relação a padrões alimentares, o gerenciamento de estresse de qualquer forma, que é algo também
cada vez mais fundamental, né? Nessa questão também de aprofundamento sobre mudança de estilo de vida, né? Antes da pandemia, tem um dado, a Organização Mundial de Saúde também faz alguns levantamentos de dados a nível mundial, né? E são dados interessantes na parte de saúde mental. Eu acho que a última publicação, até antes da pandemia, de 2017, chamava a atenção que o Brasil é o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do mundo, né? A média mundial é em torno de 4%. No Brasil, bate em torno de 9%, né? Depois vem o Paraguai e os Estados Unidos logo na sequência, né? Interessante. Então, chama atenção e na minha prática também a gente vê que ainda falar, pelo menos falar sobre saúde mental em algumas situações ainda não é algo assim trivial e comum na prática e nas faculdades. Ainda a gente percebe também que isso às vezes acaba sendo temas que não são tão explorados da maneira adequada. Então esse movimento também do estilo de vida que veio amadurecendo a partir dos anos 90, né? Começou a juntar informações de vários diferentes campos para tentar organizar um modelo de ação que contemplasse esses aspectos de gerenciamento de estresse, qualidade do sono, lidar a parte da dieta, fundamentalmente, evitar também medidas tóxicas como cigarro, álcool, o impacto negativo também disso ser algo rotineiro no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, a questão de meditação, por exemplo, já vários especialistas já começaram a trabalhar isso, mas isso não era algo que ganhasse destaque na literatura. Então, esse movimento ajudou a trazer esse tema à tona, né? E não à toa, no próprio sistema público inglês, já há mais de uma década, eles já introduziram em praticamente todos os hospitais ingleses, a prática de meditação é disponível não só para o corpo clínico da instituição, mas para os próprios pacientes, né? Então, isso mostra a importância dessas ações, né? Mas o grande lance é que mudar o estilo de vida é sempre mais complicado, né? Assim, na prática clínica, a gente sabe, a gente normalmente encontra pacientes que querem uma pílulazinha, que querem um remédio, né? Sim, Como é que sem você dúvida, né? como conseguir trabalhar a cabeça do paciente para que ele tenha, de repente, se precisar do remédio de forma aguda, possa usar, mas que ele conscientize essa mudança do estilo de vida? Isso não é fácil, né? Não, sem dúvida, né? Aí talvez os princípios. Aí, no caso, a literatura em si, saindo um pouco dos livros, né, científicos, né? Eu acho que talvez a parte de psicologia começou também a trazer à tona isso, né? Um dos principais livros que eu acho que até também me ajudou também a tentar transformar um pouco isso na prática foi o livro do James Clear, né, dos hábitos atômicos, né? Que tentou simplificar um pouco esse processo em si da construir novos hábitos, né? Então, você também, de alguma forma, tentar empoderar o paciente em relação a fornecer conteúdos, de sensibilizá-lo sobre o tema, né? Desmistificar a questão sobre meditação, que, por exemplo, nunca foi tão fácil hoje a gente ter opções. Existem podcasts, canais, conteúdos digitais. Então, eu acho que são formas de também isso entrar na rotina, né? E o que a gente percebe é que trabalhar e o próprio também lidar do ponto de vista a parte psicológica e saúde mental para os próprios pacientes isso ainda é um tabu, né? A gente vê que grande parte dos pacientes também a ideia de fazer um acompanhamento também psicológico no primeiro momento há um certo estranhamento, né? Mas a própria vivência pessoal em relação a isso, à medida que a gente começa também a entrar em contato, né? Eu tive colegas que tiveram burnout durante a pandemia, então a importância de a gente valorizar isso, né, para intervir e procurar fazer esse autogerenciamento, eu acho que é algo fundamental, né, que acaba muitas vezes sendo negligenciado, né? E acaba sendo uma ferramenta muito interessante para o próprio médico, né? Sim. Porque muitas vezes você tem, na medicina, você tem uma realidade do médico ter que dar plantões gigantescos, de ter que passar noite sem dormir, né? E aí, quer dizer, não é um estilo de vida saudável, né? Sim. O que a gente observa também que esse movimento da medicina do estilo de vida, que na verdade não é uma especialidade, né? Em si, ela já tem um movimento já aqui no Brasil também, na Europa, em outros países, né? Mas ela ajudou, né, a organizar essa parte, né? É claro que, em paralelo a isso, outras questões também começaram a vir mais à tona, né? Não de maneira tão sincronizada. A própria medicina baseada em evidência, né?
é um movimento ainda relativamente jovem, né? Também surgiu, o termo foi cunhado só em 1992, né? Então, é um processo que também vem sendo amadurecido, né? A ideia é que, às vezes, o conceito, os princípios de que a gente só possa tomar condutas baseadas num RCT controlado, duplo cego, às vezes, engessa demais as nossas práticas. E a gente sabe que, em várias situações, a gente tem que lançar mão da melhor evidência que tem disponível naquele momento. E tem várias situações onde você não vai ter um estudo randomizado, controlado, duplo cego. A gente sabe que na área de nutrição isso às vezes é um fator limitante. Você fazer cegamento no trabalho ligado à nutrição às vezes dificulta, né? Então, e o próprio conhecimento também, essa interação também, cada vez mais a gente tem visto agora também a aproximação também da parte, no próprio meio científico também, da nutrição com as áreas médicas. Eu acho que isso cada vez mais é um modelo de transformação para todos os lados, né? De qualquer forma, a chegada do conhecimento também do microbioma, o próprio projeto Genoma, que foi concluído em 2003, permitiu que a partir daí se avançasse também no estudo da microbiota. Então, a gente está tendo agora em várias áreas que o grande desafio no momento atual é exatamente a gente conseguir juntar esses vários dados, né, e tentar, de alguma forma, transformar isso, organizar um pouco toda essa excesso de informação que a gente tem. Excesso de informação. Hoje, o tema da moda é modulação da microbiota. Isso é um termo, assim, é um termo muito assim, atraente, né? Mas a gente aplicar isso hoje na melhor evidência, né, para o benefício do paciente, às vezes não é algo simples, assim, prático, né? Você tem que lançar a mão de várias estratégias e passa também pela microbiota, né? Pela questão também do estilo de vida, né? E também partir do pressuposto de que o princípio básico é não lesar, né? É o primo non nocere, né? Se eu parto desse pressuposto, quer dizer, qual é o mal que pode fazer, por exemplo, uma pessoa recomendar meditação? Sim. A princípio, né, lógico, você não vai recomendar meditação ao invés de recomendar uma prática clínica consagrada, não é isso. Sim. Mas você promove a meditação, promove a melhoria da alimentação, por exemplo, ou a prática do exercício físico como um tratamento coadjuvante para que no futuro a pessoa possa tirar aquele medicamento, aquela prática que é um pouco mais... Isso abre também a oportunidade de também, com essa prática, o paciente entrar em contato com a natureza, interagir, ter interação social. Então, é uma forma de você começar a juntar várias peças de um quebra-cabeça, né? Então, isso acaba abrindo essa perspectiva também nesse sentido, né? Então, você criar, estabelecer um mapa de ação, porque às vezes também no primeiro momento, quando a gente começa a ter esse tipo de abordagem com o paciente, às vezes o paciente fica meio assim, por onde eu começo, né? Então, às vezes o alinhamento de um plano terapêutico e cada vez mais, é claro, o princípio em relação também à dieta, eu acho que o primeiro grande passo que a gente também tem que dar é que a gente percebe o quanto que também, nesses últimos 20 anos, especialmente, nós estamos sendo inundados pela indústria alimentícia, né? Que ela está aí para vender produtos e não está muito preocupada efetivamente em vender produtos que sejam saudáveis. Então, um novo fenômeno também para criar mais confusão nesse meio tempo, né, foi a chegada também dos produtos ultraprocessados, né? Sim. E nesse aspecto, pelo menos no Brasil, eu acho que merece um destaque. Nós somos um dos países que mais publica sobre esse assunto, né? É claro que grande parte das publicações ainda são concentradas na faixa pediátrica, onde você consegue ter um controle melhor, às vezes de alguns fatores em relação à dieta, né? Mas realmente cada vez mais isso a gente tem visto a importância desse cuidado em relação a isso, né? E o Brasil também tem esqueci o nome é o nome dele, meu Deus. Que fez a classificação dos ultraprocessados, processados, que é a classificação nova, né? Como é o nome dele? José Carlos, eu acho? Acho que alguma coisa assim, exatamente, não tenho aqui comigo agora, mas... Então, quer dizer, a gente tem uma tradição em publicar a respeito desse assunto. A própria classificação nova é uma classificação que é usada basicamente no mundo todo, né? Sempre que se cria algum ensaio, se usa a classificação, apesar dela ter algumas falhas, é verdade, mas não existe dúvida, né? Mas quando você compara, por exemplo, a classificação nova com aquele Nutri-Score, por exemplo... sim, a gente tem vários exemplos que aquilo lá tem que passar por um refinamento, né? Um aperfeiçoamento.
sem dúvida. Nutri-Score, o último que eu vi é aquele achocolatado Nesquik com classificação B, enquanto a carne de suíno com classificação D de dado. Quer dizer, é um negócio assim surreal quando você... Sim, não, sem dúvida, né? E outro detalhe também que me chamou antes também, quando eu comecei a me familiarizar sobre a dieta low carb, uma coisa que linkou muito num primeiro momento é que também, se a gente olhar o princípio da dieta FODMAP, né, que foi criada também na Austrália, né, ela também, de certo modo, não enfoque exatamente, não é exatamente a questão de redução de peso, o controle da esteatose hepática, mas sem dúvida nenhuma ela tem um alinhamento nesse sentido que trabalha a questão dos carboidratos. A gente não pode juntar todos eles e tem que analisar de maneira mais cuidadosa, né? Não só a lactose, os frutanos, que ainda se fala um pouco, por exemplo, mas a gente individualizar mais, explorar isso aí no seu dia a dia. A gente está vendo a questão das intolerâncias alimentares também, que é outro fenômeno também recente, que cada vez mais tem se estudado, né? A importância de explorar efetivamente esses nuances da dieta, né? Exato, exato. Cara, você trabalhou na linha de frente do Covid, né? E você colocou para mim que você viu muita coisa dessa relação entre doenças crônicas e o Covid. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Assim, eu fiquei no Hospital do Servidor, eu acabei participando em relação a uma enfermaria que lá foram várias enfermarias que foram montadas, né? Nossa própria enfermaria, originalmente, ela também foi transformada em enfermaria Covid, né? Então, eu fiquei praticamente quase uns 8 a 9 meses na primeira onda, especialmente, fazendo visitas semanais, pelo menos 3 vezes por semana, né, no Covid. Uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Foi a questão realmente da síndrome metabólica nos pacientes que eram internados em si. No primeiro momento ainda não tinha vacina, o desconhecimento em relação à doença ainda era muito grande, de qualquer forma. E apesar de isso não ter sido, na época, isso depois ser interessante ser explorado em termos de tabulação, mas realmente a prevalência de obesidade é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Nesse contexto, né? Sobrepeso, pelo menos, era extremamente... não vou dizer que era universal, mas isso começou a me chamar muita atenção como um todo, né? E como isso, grande parte desses pacientes acabavam evoluindo mal. Então, realmente, com o tempo, depois a literatura começou a respaldar e chamar a atenção de que muitas vezes a obesidade, muitas vezes, é um mecanismo, tem por trás, às vezes, um mecanismo pró-inflamatório. É claro que você também tem que ver critérios de síndrome metabólica, outros... Claro. Mas a chegada do Covid, que também tem aquela fase pró-inflamatória inicial, na presença, muitas vezes, da obesidade, realmente é um fenômeno que também, já até depois surgiram os primeiros trabalhos mostrando esse impacto negativo, realmente me chamou muita atenção, né? Pois é. E infelizmente, a gente perdeu uma ótima oportunidade de educar as pessoas em relação a isso, né? Sim. Eu sou totalmente a favor da vacina e tomei 4 doses já da vacina, mas eu acho que a vacina deveria ter sido acompanhada de orientação, né? Vamos diminuir a ingestão de... Não precisava nem ser orientação polêmica, por exemplo, comer mais grãos. Não, vamos só diminuir os ultraprocessados. Só em diminuir os ultraprocessados, a gente já ia ter uma melhoria fantástica, né? Porque muitas vezes isso é um passo relativamente simples de ser implementado. A gente está vendo hoje em dia que é um tema importante de a gente abordar, porque nós estamos passando por uma transição e mudança também de rotulagem agora, que a gente vai adotar um modelo que foi implantado, acho que aqui na América Latina, no Chile, alguns anos atrás, né? Então, num primeiro momento, eu percebo que os pacientes, às vezes, não são tão familiarizados. Eu tenho utilizado até material de apoio para os pacientes impressos, falando sobre até o guia alimentar da população brasileira, que, de certo modo, tenta tornar esse assunto mais fácil de ser entendido, né? Lançaram, inclusive, uma versão de bolso. Então, acho que já é uma ação interessante de tentar, de alguma forma, também ajudar o paciente a se familiarizar um pouco em relação a essa temática, né? Entendi. É fato. Cara, eu sei que você está com o seu horário já corrido, né? A gente tem um prazo para encerrar, então não vou lhe ocupar mais. Foi muito bom bater um papo com você. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para o pessoal. E assim, como nerd assumido, eu sempre peço a indicação de um livro ao final da... Não precisa ser obrigatoriamente um livro da sua área, mas um livro que te marcou.
né? Então, se você puder indicar aí um livro legal para o pessoal que Eu está acho assistindo que a nesse gente. caso eu ficaria nesse que eu já citei, os hábitos atômicos mesmo, de Hábitos qualquer Atômicos, forma, né? né? Ele me ajuda, porque quando a gente vai estudar esse tema ligado à medicina do estilo de vida, né? Realmente, você sair do que está escrito ali e aplicar na prática, realmente é um passo, às vezes, um pouco complicado, né? Então, Uhum. ouvi alguns podcasts também que falando um pouco sobre essa parte. Então, esse livro, acho que foi, para mim, acho que ajudou em virar essa página e ajudar a implementar essa parte, né? Então, pacientes Entendi. até alguns mais motivados já tenho sugerido também, de qualquer forma, né? Então, talvez eu indicaria esse livro como um todo, né? E Entendi. aí, cada vez mais, eu tenho agora um desafio novo, né? Agora na Unifesp, eu estou assumindo, em meio à pandemia, ao final surgiu uma luz, né? Apesar de a docência não ser algo assim que tenha sido minha maior motivação no início da carreira, mas ao longo do tempo isso acabou sendo, eu perceber o quanto isso me acabou me cativando de qualquer forma. Legal. Desenvolver pesquisa ligada à microbiota, essa parte talvez seja um novo desafio que eu tenho pela frente e espero de alguma forma ajudar, contribuir para que o conhecimento em cima disso também seja melhor aplicado e essa aproximação que a gente percebe cada vez mais do nutricionista, do psicólogo, de ter essa abordagem multidisciplinar, como alguns artigos também ligados ao próprio Dr. Drossman, que talvez seja o pioneiro na gastroenterologia sobre a questão da intestino irritável, já está revendo e dando valor a essa parte, essa mudança e incorporação dessa nova visão em relação também à importância de se trabalhar simultaneamente também a questão mental. Eu acho que isso aí é uma virada, é uma transformação que é necessária e cada vez mais a gente tem que, apesar de todos esses ruídos que a gente percebe nas redes sociais, acho que isso é um movimento Rebelião Saudável, acho que, e outros também, eu acho que são importantes para a gente tornar a ciência mais acessível. A gente viu o quanto em meio à pandemia a gente criar canais de comunicação e tornar também o conhecimento em si de maneira mais simples para o dia a dia, o quanto isso é necessário, não só para os pacientes, mas para a comunidade como um todo científica e que nos cerca, né? Show, show, cara. Cara, muito obrigado pela tua presença, te agradeço demais, tá certo? Espero que a gente possa no futuro fazer outras lives até mais longas, porque você tem muito Perfeito. conhecimento, você é um cara que saca muito de PubMed, então vale a pena a gente conversar mesmo. Muito obrigado pela tua participação, Perfeito. boa noite para ti. Até uma próxima, então. Um abraço. Valeu, Raul. Tchau, tchau.